Oi, pessoal! Hoje continuaremos a falar sobre o Egito Antigo, abordando alguns assuntos intrigantes. Falaremos sobre os aspectos religiosos, o processo de mumificação e também sobre o faraó menino, Tutankhamon. Vamos lá? Eram politeístas, do tipo antropozoomórficos. Isso significa dizer que eles acreditavam em vários deuses e que muitos deles possuíam o corpo composto por parte humana e parte animal. Como podemos ver no exemplo do deus Ra, que possui o corpo humano e cabeça de uma ave. Vamos conhecer alguns desses deuses? Primeiramente, vamos falar da deusa Bastet, deusa felina. Era adorada por sua natureza maternal e protetora. Porém, também se acreditava que ela era feroz quando necessário, pois os gatos conseguiam matar as cobras, uma das criaturas mais mortais do Antigo Egito. Outro deus era o Osíris, deus da vida após a morte, visto que os egípcios acreditavam na continuação da vida em outro plano. Osíris era também o deus da vegetação, simbolizando a renovação e o crescimento, e tomava conta da fertilidade ao redor das margens do Nilo. A terceira deusa era a deusa Ísis. Era a deusa da fertilidade, mãe de Horus e esposa de Osíris. Era retratada como uma mulher segurando o símbolo da cruz egípcia. Quando seu marido foi assassinado por seu irmão Sete, ela recolheu as partes do corpo dele e as uniu, enrolando em bandagens, dando início à antiga prática egípcia de mumificação. A mitologia conta que o rio Nilo nasceu das suas lágrimas, derramadas quando seu querido Osíris morreu. O quarto é o deus Ra. Foi o principal deus entre os deuses egípcios. Segundo a crença egípcia, foi o responsável pela criação do mundo. Ele representa o sol. Os antigos egípcios acreditavam que o faraó era a encarnação de Ra. O próximo deus é o deus Horus. Era filho de Osíris e Ísis. De acordo com o famoso mito, ele vingou o assassinato de seu pai, matando seu tio Sete e se tornando o novo rei do Egito. Também adorado como deus da luz e do céu, Horus era geralmente descrito como uma criatura masculina com cabeça de falcão, usando uma coroa branca e vermelha. A próxima é a deusa Mate. Era a deusa da verdade, justiça, moralidade, ordem e harmonia. Ela simbolizava o equilíbrio natural do universo, sendo o oposto do caos. A cerimônia da pesagem do coração, conforme descrita no Livro dos Mortos, ocorria no Salão de Mate. Ela era tipicamente retratada como uma mulher com uma pena de avestruz na cabeça. A próxima deusa é a Meretseger, a deusa guardiã dos túmulos das necrópolis de Tebas, Vale dos Reis, acreditando-se que ela atacava aqueles que tentavam pilhá-los. Vivia numa montanha com forma de pirâmide, perto da aldeia onde habitavam os homens que construíam os túmulos reais. E por último, Anubis. Era um deus com cabeça de chacal e corpo de homem, que era responsável pelo reino dos mortos. Esse deus era conhecido por mumificar os mortos e orientar suas almas para a vida após a morte. E ao contrário do que muitos dizem, ele não era um deus mau. No Egito Antigo, a religião dominava todos os aspectos sociais. A vida diária, tanto da realeza quanto das pessoas comuns, estavam relacionadas aos desígnios dos deuses. Segundo a crença, eram os deuses que decidiam sobre a vida e a morte, as cheias do Nilo, as vitórias ou derrotas em batalhas, se haveria um longo período de seca, entre outras situações cotidianas. Cada cidade egípcia tinha sua própria divindade protetora. Um dos aspectos dessa religião é que os egípcios acreditavam na vida eterna após a morte, em que o espírito do falecido voltava para tomar seu corpo. Para abrigar o cadáver, construíram as pirâmides. E para preservar o corpo enquanto o espírito não retornava, inventaram a mumificação. Para isso, usava-se uma técnica inspirada no deserto. Após observar que a areia quente e o ar seco preservavam os mortos, os egípcios criaram um método de mumificação, acompanhado de um ritual religioso. Mas o que é mumificação? Define-se por mumificação o fenômeno natural ou artificial de preservação do corpo, quimicamente falando,
é um procedimento utilizado para tornar mais lento ou até interromper o impiedoso processo de decomposição do corpo. Segundo a religião egípcia, após a morte, o espírito era guiado pelo deus Anubis até o tribunal de Osíris, que o julgaria na presença de outros 42 deuses. Seu coração era pesado em uma balança, que tinha como contrapeso uma pena. Se o coração fosse mais leve que a pena, o espírito receberia permissão para voltar e retornar seu corpo. Caso contrário, seria devorado. Vamos observar uma obra artística egípcia que ilustra um desses julgamentos, o Tribunal de Osíris. Aqui no cantinho, nós percebemos a presença da deusa Ísis, juntamente com seu esposo Osíris, que presidia esse procedimento. Aqui nós temos um monstro com cabeça de jacaré que devoraria a alma, caso ela fosse considerada pesada demais. Aqui nós temos o deus Thoth, que está anotando as informações da balança. Aqui nós temos a pena da deusa Nat, que era a deusa da verdade, que iria ser o contrapeso para verificar se esse coração estava pesado ou leve. Nós temos o deus Anubis conduzindo todo o procedimento. Aqui o coração do morto e aqui o defunto esperando o seu julgamento. As primeiras múmias conhecidas são de 3.000 anos antes de Cristo, privilégio dos monarcas. 800 anos depois é que o processo se estendeu a qualquer pessoa que pudesse pagar. E nem só humanos eram mumificados, mas também alguns animais como cães e gatos. Era uma forma de homenagear animais de estimação. E alguns acreditavam que certos animais estavam próximos a alguns deuses. Portanto, eles eram mortos e mumificados, para que os pedidos humanos fossem entregues nas mãos dos deuses. Vamos conhecer as etapas de mumificação? Primeiro, tínhamos a lavagem. O corpo era levado para tendas ao ar livre, em um lugar chamado Ibou, que significa local de purificação, na margem do rio Nilo. Ali, o corpo era entregue a sacerdotes. Em uma mesa, era lavado com vinho de palma e água do rio Nilo. Depois vinha a etapa de evisceração. O sacerdote removia os órgãos por um corte feito ao lado esquerdo do abdômen. Só ficava o coração. Pulmões, intestinos, estômago e fígado iam para recipientes especiais. O resto era jogado no rio Nilo, incluindo o cérebro, que era retirado, sabe por onde? Pelas narinas. A terceira etapa era a desidratação. Com o cadáver livre das vísceras, começava o processo, feito com natrão, que era um tipo de sal mineral muito comum na região. O corpo era preenchido e envolvido com esse sal, e permanecia assim por 40 dias. A quarta etapa era o preenchimento. Após a desidratação, lavavam o corpo novamente com água do rio Nilo e aplicavam substâncias aromáticas e óleos para aumentar a elasticidade da pele. Para não ficar deformado, o corpo era recheado com serragem e plantas secas. Por fim, viu o enfaixamento. Após todas essas etapas, enrolava-se o corpo em faixas de linho. A sequência para enrolar o linho começava pela cabeça, continuava pelas mãos e depois pelos pés. O sacerdote usava uma máscara de Anubis, deus dos mortos. As faixas recebiam resina líquida que as mantinha unidas. Por fim, colocava-se alguns amuletos da sorte entre as ataduras e fazia-se orações para ativar a proteção. Depois, a múmia era colocada dentro de um sarcófago. Atualmente, muitas múmias encontram-se expostas em museus. Estas que vocês veem estão no Museu Britânico. Na primeira, nós vemos 2 múmias com máscaras mortuárias. Na segunda, ela está usando amuletos colocados para sua proteção. E por último, nós observamos a utilização de equipamentos tecnológicos para o estudo das múmias, sem que seja necessário desmontá-las. Mas, quando falamos de múmias egípcias, lembramos logo de Tutankhamon. Ele foi um faraó da 18ª dinastia. Era filho do faraó Akenaton. Nascido de uma das esposas secundárias do seu pai, Tutankhamon padecia de uma doença degenerativa, devido aos frequentes casamentos entre irmãos. Sofria constantemente dores nos ossos e devia caminhar apoiado por uma muleta.
Casou-se com sua meia-irmã aos 9 anos. Tutancâmon reinou apenas 9 anos durante uma época turbulenta. Acredita-se que ele tenha morrido com apenas 19 anos de idade, por isso foi chamado de Faraó Menino. A descoberta do seu túmulo, praticamente intacto, no ano de 1922, graças ao arqueólogo britânico Howard Carter, restaurou seu nome na história do Antigo Egito, tornando-o conhecido mundialmente. Isolado no Vale dos Reis, o túmulo do faraó Tutancâmon escapou do saque dos ladrões. Por isso, deixou para os egiptólogos um tesouro incomparável, que permitiu reescrever essa parte da história egípcia. Os egípcios da antiguidade acreditavam que após a morte, a vida continuava junto aos deuses. Assim, deveriam ir preparados, levando alimentos, bebidas, móveis, tecidos e tudo mais que fosse necessário para serem bem recebidos. Muitas dessas coisas foram encontradas na tumba de Tut. Na tumba do faraó Tutancâmon foram encontradas mais de 5.000 peças. Entre os objetos estavam o sarcófago de 110,4 quilos de ouro puro, uma carruagem de ouro, uma estátua de Anubis representado como um chacal, jarros de vinho branco e tinto, réplicas de barcos, objetos pessoais como caixas e cadeiras, uma faca feita de metal proveniente de um meteorito. No que diz respeito à causa da morte do faraó, alguns afirmavam que Tutancâmon tinha sido vítima de assassinato, com uma forte pancada na cabeça. Porém, em janeiro de 2005, a múmia foi retirada do seu sarcófago no túmulo do Vale dos Reis e passou por uma tomografia computadorizada. Os novos exames descartaram a hipótese de morte por assassinato. A partir de então, acredita-se que o faraó menino provavelmente tenha falecido vítima de complicações associadas a uma fratura da perna direita, provocada durante uma sessão de caça. Esse foi o sarcófago utilizado para colocar a múmia de Tutancâmon. Dentro dele foi encontrada a máscara mortuária do faraó. A tomografia computadorizada ajudou os franceses e americanos a fazer uma reconstituição da face de Tut. Essa é apenas uma suposição de como ela seria. E esta é uma imagem mostrando como estava o corpo do faraó dentro das faixas. Nos parece esquisito, mas podemos ver que está extremamente preservado, visto que em outras condições o corpo estaria praticamente desintegrado. Viram como o Egito Antigo é interessante? Mas aguardem, pois na próxima aula tem mais. Falaremos sobre as famosas pirâmides e sobre a escrita egípcia. Não perca os próximos capítulos dessa história. Tchau!